Boa noite, né? Boa Já noite. quem já entrou aí, está entrando ainda aos poucos, né? Estamos aqui mais uma quarta-feira, né? Essa já é a segunda semana que nós estamos com nós o Carrisa, né? Centro Acadêmico de História da UVA, com o projeto Clio em Casa, onde todas as quartas-feiras nós estamos trazendo, né, convidando professores, docentes e discentes, né, para trazer alguns temas, né, para a gente, né, não ficar, né, também só em casa, né, nesse período aí inédito na vida, principalmente de muitos estudantes, né, e também onde a gente está nesse sentimento aí, está nesse isolamento social, né. E aí nessa segunda semana nós temos aqui o professor, né, historiador Augusto Ridson Araújo Miranda, Opa. e apresentar aqui um pouco para o pessoal o seu currículo. O professor é doutorando, né, agora, né, está fazendo doutor, é mestre em educação e especialista em metodologias do ensino de história pela Universidade Estadual do Ceará, licenciado em história pela UFC, né, Ceará, coordenador do GT de ensino de história da Ampus Ceará desde 2016, correto? Isso. Professor efetivo da Rede Estadual Pública Cearense, colaborador do Laboratório de Ensino de História e Aprendizagem Histórica da Universidade Federal do Ceará, atua como pesquisador nas áreas de formação de professores, didática da história, educação histórica e história do ensino de história, né? E como todos puderam ver, como a gente vem aí compartilhando nas nossas redes, nossos stories, né? Essa semana nosso tema é aprendizagem históricas dentro e fora da educação formal. Por isso que nós temos aqui, né, nosso convidado, né, que já é a gente pode chamar de já especialista, né, nesse tema, que é Tô um tentando. grande prazer nosso, né, do CA e tal. Desde já, nós todos estamos agradecendo aqui sua disponibilidade de estar conosco essa noite. E já iniciando, já são 7 horas, nesse, nesse tema, né, sobre aprendizagem histórica, professor, o que é essa aprendizagem histórica, né? Porque, assim, a gente vem quem faz licenciatura, né, e tal, a gente tem muitos temas e tal, e eu lembro que, né, eu tive disciplinas de metodologia de ensino, de história, mas eu confesso que esse nome, aprendizagem histórica, veio a primeira vez quando eu entrei em contato com o seu currículo e fui ver um texto também, né, que o senhor sugeriu, e aí eu peguei essa palavra, assim, esse nome aprendizagem histórica, que confesso que eu ainda não tinha visto exatamente esse termo, esse nome. Como é que Uhum. você pode dizer sobre, né? Primeiramente, agradecer ao Caís, né? E agradecer imensamente o contato dos alunos do curso de História da UVA, né? Uhum. Só um instantinho, deixa eu ajeitar aqui o fone de ouvido. Pronto, tá melhor. Eu sempre tenho muita saudade, né, do povo da História da UVA. Ano passado eu estive aí com vocês e eu fui incrivelmente bem recebido por todos e fiz algumas amizades, né? Dentro e fora das redes, né, sociais e antissociais, e fico muito feliz de rever a todos, né, de alguma maneira. Fico honrado com o convite e fico honrado de falar de um tema que é muito importante na formação dos historiadores, embora os historiadores nem sempre saibam, né, dessa importância, né. E, e muitas vezes esse tema ele é mal abordado, vamos dizer o seguinte, dentro da formação dos historiadores, por uma série de fatores que, ao longo da minha fala hoje, eu posso, de alguma maneira, destrinchar melhor, né? Mas, para começar falando do que é aprendizagem histórica. Aprendizagem histórica nada mais e nada menos do que é um produto daquilo que qualquer ser humano tem, que é utilizar experiências, né, no tempo e com o tempo para interpretar o mundo que vive, né, e se orientar na vida prática. Isso é aprendizagem histórica. Ela acontece dentro e fora dos espaços formais de educação, ela acontece dentro e fora dos espaços da academia, ela acontece dentro e fora dos espaços de produção do conhecimento histórico, porque ela se confunde com a vida.
Evidentemente que há tipos diferentes de aprendizado histórico. Mas o mais importante é interpretar esses 4 fatores que fazem a aprendizagem histórica acontecer: experiência, interpretação, orientação e aquilo que faz voltar o ciclo, né? Que é a motivação, as intenções. Eu poderia dar um exemplo meio maluco, né? Quem vai ver esse exemplo agora vai achar um tanto quanto engraçado. A realidade, né, de acordo com os estudos da didática da história, que se debruça sobre os estudos em aprendizagem histórica, essa realidade ela é dialética, ela é composta de tensões o tempo todo que se complementam e fazem o mundo ser o que é. Mas é muito difícil explicar a própria realidade de maneira dialética. Então, muitas vezes acontece que a realidade acaba sendo uma espiral, né? Esse ciclo nunca para no mesmo lugar, ele vai só aumentando. A gente poderia chamar vulgarmente de ciclo hermenêutico. O que isso tem a ver com a aprendizagem histórica? Tudo que nós estudamos e aprendemos na vida é parte de uma necessidade de aprender. Que nós poderíamos chamar de carência de orientação, ou seja, aconteceu uma coisa com uma pandemia, que diabo é isso? O que nós vamos fazer com ela? O que nós vamos lidar com ela? Como vamos lidar com as tecnologias para estudar? Tudo aquilo que nos provoca uma crise vai nos provocar uma carência de orientação, porque a gente precisa, né, viver, né? E viver é se orientar no mundo. Essa carência vai fazer com que a gente busque experiências. No passado, no presente, experiências com as nossas próprias expectativas com o futuro, com nossos medos com o futuro. Essas experiências, elas acontecem no tempo. Elas são situáveis no tempo. E elas também acontecem com o tempo. É a percepção da passagem temporal. É perceber que o tempo, né, que nós vivemos, ele articula ao mesmo tempo mudanças e permanências. Diante disso, a gente vai usar essas experiências para interpretar a realidade. Interpretando com modelos que a gente já aprendeu na universidade, que a gente aprende nas demais dimensões da cultura histórica, como, por exemplo, a cultura religiosa, a cultura moral, a cultura política, a cultura estética, a cultura retórica. Todas essas dimensões da cultura histórica vão estar entrando como modelos de interpretar essa realidade. A gente vai usar esses modelos, interpretar a realidade, para se orientar. Seja para a gente dizer, vixe Maria, essa experiência não me ajudou muito. Ou essa me ajudou bastante. Ela me ajudou a me movimentar. Ela me ajudou a sofrer melhor. A sofrer pior. Mas a gente se orienta com ela. E aí causa uma nova carência. E aí, essa orientação serviu na minha vida prática ou não serviu? A gente busca novos conhecimentos. E assim a aprendizagem vai sempre progredindo de alguma maneira. Sempre uma espiral. Entendi. E é interessante, realmente, eu estava até pensando, né, em algumas coisas sobre que eu estava vendo na sua live do sábado passado, né, com o professor Wilson, né, e ele vai falar, né, sobre que o historiador tem que ocupar os meios tecnológicos, né, sociais, né, e que essas experiências, elas vão gerando, e eu estava vendo recentemente, eu não lembro qual foi o país, não sei se foi nos Estados Unidos, ou foi no Reino Unido, alguma coisa assim, que tinha algumas pessoas orientando que os historiadores, né, nesse período de pandemia atual, que eles começassem a, tipo, como se fosse relatar o que está acontecendo, enquanto está acontecendo, né, que eles meio que fizessem uma espécie de diário, algo do tipo assim. E eu justamente estava iniciando uma disciplina atualmente que ia começar isso sobre a história do tempo presente e tal. Né? E eu fiquei pensando, realmente a gente, quando entra, a gente vê muito, a gente começa de história antiga até chegar à contemporaneidade, e a gente pensa muito no que já aconteceu, e né, o que passou de documentos e tal, mas a gente também tem que pensar, nós que somos, principalmente, que estamos na licenciatura, né, que vamos
entrar numa sala de aula, pensar também a questão das vivências e experiências presentes, né, que estão acontecendo enquanto a gente vive nela. Então, assim, como é que, a partir dessa aprendizagem, assim, o professor, que também é historiador, professor de história, né, historiador, como ele pode explorar isso nas suas pesquisas, nas suas vivências do dia a dia? Perfeito. É muito importante, antes de falar qualquer coisa, que o historiador precisa ocupar os espaços, né? E nós, no GT de Ensino de História Amplo do Ceará, nós tivemos essa iniciativa e convido a todos que estão aqui nos assistindo a assistir as lives todo sábado, né? Ou caso você perca aí uma live competindo com a live do Raça Negra, ou a live de, enfim, de gente mais legal do que assistir do que eu, né? E os meus convidados, né? Iron Maiden, né? Mas É depois você complicado, perdeu. É difícil competir com essas lives, né? competir. Mas depois você pode também acompanhar a gente no canal do YouTube, né? A gente posta as lives por lá, né? Vamos agitar esses espaços da história. E é importante falar dessas disputas pela história, porque nós historiadores, nós historicamente nos debruçamos demais ao passado, né? Enquanto profissionais de uma ciência histórica, mas antes da história se tornar uma ciência com método, ela já era uma dimensão prática da vida humana e ela dialogava com o presente e o futuro. Meio que se perdeu isso e meio que a didática da história chama a atenção dos historiadores para isso. Qual é a importância de lidar, por exemplo, com os usos práticos da história? Como a história é aprendida pelas pessoas, como a história é significada pelas pessoas. E se nós, historiadores, profissionais, né, de formação, que lidam com a história, não soubermos lidar com isso, ou pelo menos não nos preocuparmos com os usos que as pessoas fazem da história, nós estamos abdicando de um debate que é o nosso debate profissional. Então, muitas vezes, o historiador produz um conhecimento sem se preocupar, por exemplo, com aquilo que ele está ensinando com essa escrita, ou em sala de aula, com essa fala. Quais são os sentidos e os significados que os alunos da escola fazem de uma fala de um professor? E como é que esses sentidos e significados eles entram em disputa com os outros sentidos e significados da história na vida comum? Veja, eu estava falando antes de cultura retórica, estética, moral, religiosa, política. São várias dimensões da cultura histórica que produzem sentidos e significados. E se o historiador não sabe lidar com isso de uma maneira a entender essa disputa dialética, ele se torna incapaz de concorrer nesse debate. Então, por exemplo, quando o profissional da história ele produz, por exemplo, uma pesquisa sobre patrimônio, ele está produzindo um conhecimento que vai servir como campo de experiência, de interpretação, de orientação e de motivação das pessoas. Quando ele pesquisa, por exemplo, a história das religiões, ele está produzindo um conhecimento que vai ser utilizado pelas pessoas, de alguma maneira. Ou ele acha que o que ele vai produzir vai servir só para ele. Quando eu investigo, por exemplo, história colonial, eu tenho que pensar, por exemplo, na disputa narrativa que vai ter entre o que eu estou produzindo e o Brasil paralelo. O que eu estou produzindo e as pessoas que dizem, tá vendo, o Brasil sempre foi corrupto. Como essa corrupção que ele tem agora como modelo de interpretação da realidade fosse exatamente igual a que ele poderia, por exemplo, ter visto de alguma maneira num discurso narrativo histórico sobre a colônia. Ou, por exemplo, quando ele é um historiador que produz conhecimento sobre o Brasil Império, ele não se preocupar, por exemplo, com os usos que as pessoas fazem dos significados de império, de centralismo político, de escravidão. E aí ele se depara, por exemplo, com outras pessoas com um discurso muito mais retoricamente bem pensado, com uma estética muito mais bem pensada num canal com o Brasil Paralelo, ele vai perder esse debate. Então, se preocupar com essa aprendizagem histórica é se preocupar com as formas de recepção do conhecimento histórico. E se ele é um conhecimento, e ele é científico, ele tem que circular.
Então, a divulgação científica ela é muito importante para, por exemplo, pensar o próprio trabalho do historiador. E aí, por exemplo, entra num grande dilema. Quem é o historiador, né? No Brasil, 99% dos profissionais formados nos cursos de história são professores. Supostamente, têm uma formação adequada para lidar com a aprendizagem histórica. Mas aí você entra no X da questão. Será que as formações dos profissionais da história, elas dão conta? Por exemplo, nós vamos falar de o profissional da história. A gente esquece, por exemplo, de pensar aquilo que é a matriz de todo conhecimento histórico, de toda aprendizagem histórica, que é a consciência histórica. Ela que é o grande cerne da questão da didática da história. Acabou de Ela é o surgir cerne. um comentário Oi? aqui justamente o que você falou, um comentário. A consciência histórica deve ser uma preocupação didática da história, pela Justamente, aprendizagem histórica e consciência histórica são conceitos que se confundem. Na verdade, um está dentro do outro de maneira dialética. Consciência histórica, aprendizagem histórica e cultura histórica. Por exemplo, eu posso dizer que a cultura histórica ela é a produção coletiva da consciência histórica, que, por sua vez, é o resultado dos processos de aprendizagem histórica. E aí, se a gente tem uma formação histórica, vamos dizer assim, do historiador, que pouco se preocupa com as formas de divulgação e as recepções do conhecimento histórico, ou seja, da aprendizagem histórica, esse historiador, ele se forma historiador com um diploma de professor, ele não tem uma identidade profissional nem para lidar com o fato de ser historiador, nem do fato de ser professor de história, ele fica nessa crise de identidade profissional, e aí ele não sabe a quem se reportar, né? Ele é o historiador docente? Ele é o professor de história? Porque as palavras professor de história e historiador não têm o mesmo peso semântico, né? Por isso que eu estou falando o tempo todo de profissional da história. Ele é um historiador e ele é um professor de história. E uma coisa e a outra tem que se confundir mesmo, porque se eles se preocupam com a aprendizagem histórica, a profissão é a mesma. Mas se eles não se preocupam, o historiador nem é historiador, nem professor de história. Isso é muito importante, que hoje, assim, hoje a gente vive na realidade das escolas, principalmente, né? A gente tem, muitas vezes, disciplinas que são ocupadas por professores, às vezes, que não têm uma licenciatura naquela disciplina que eles estão lecionando dentro da escola, né? E logo aí vem algumas questões também, como o senhor falou, a questão de formação, né? Porque ainda existem, assim, dentro de algumas escolas, professores que se formaram há bem mais anos atrás, e o currículo dentro da universidade é uma coisa que eu acredito que precisa estar sendo o tempo todo estudada para mudar, para pensar justamente a questão do ensino, que também é uma coisa que a gente pensa muito na UVA, né, que às vezes a gente diz muito que a gente pensa que a gente tem, talvez tenha pouca disciplina, ou talvez assim, não tanta disciplina que se importe tanto em pensar que a gente está indo para as escolas, né, que a gente tem que pensar a questão do ensino, a questão do livro didático, né, e a realidade, atualmente a gente tem 2 disciplinas de estágio que alguns pensam que a gente poderia, que são praticamente no final do curso, e alguns pensam que a gente poderia entrar até bem antes nas escolas, para poder justamente ir vendo o campo, não ficar só tanto na pesquisa, né? Porque por muito tempo a disciplina de licenciatura parecia muito, o curso de licenciatura, que é licenciatura, parecia muito um bacharelado. É assim, na própria Constituição, eu vou falar de novo histórica, né, no tempo, com o tempo, da formação dos historiadores, porque inicialmente os cursos de formação de professores no Brasil, eles estavam atrelados a um modelo que a gente chama de 3+1, né, um modelo que a preocupação central era a formação de um profissional e a formação pedagógica, didática, ela era um apêndice. Vale falar que a didática que eu estou falando aqui dessa formação 3+1, ela é
diferente, porém se complementa com a didática da história. Eu já falar um pouco sobre isso. Mas essa formação 3+1, ela mostra matematicamente um nível de importância da coisa. É muito mais interessante que eu forme o bacharel e entenda a formação pedagógica como um complemento a isso, ou seja, basta eu saber para depois eu ensinar. E o saber ensinar, por exemplo, fica meio perdido. Aí você vai ter uma mudança de paradigmas ao longo dos anos 50, 60, por exemplo, com as diretrizes curriculares nacionais iniciais de formação docente, que a gente chama de lei universitária, reforma universitária de 68, que na verdade vai piorar todo o processo, vai chamar de cadeiras. Então você acaba meio que vendo uma formação cada vez mais fragmentada que não conversa entre si. E mesmo em 2002, com as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, que pensam, por exemplo, uma carga horária específica para isso, que pensam a formação atravessando todo o curso, os formadores de professores não foram formados nessa época, em sua maioria. Então, como eles não vivenciaram essa formação, é muito difícil pedir a eles, até um pouco crueldade pedir a eles, para que eles mudem de paradigma de uma hora para outra e comecem a se preocupar, por exemplo, com uma cadeira de Brasil 1, de Ceará 1, de moderna, de contemporânea, tenha uma preocupação didática. Seja preocupação didática para a escola ou para a vida prática fora dela. Tenha uma preocupação com os usos e os significados daquele conhecimento ligado na vida prática. E aí, mais difícil ainda, é reconhecer que depois de 18 anos dessas diretrizes, que modificaram sensivelmente os currículos em todo o Brasil, ainda se tem uma cultura histórica bacharelesca nos cursos de licenciatura, seja em História, em Biologia, em língua portuguesa. Mais do que isso, como a Raquel está colocando aqui agora, esses professores dificilmente vivenciaram a escola básica. Então, essa preocupação didática, ela acaba não entrando na ordem da formação desse professor. Por isso é importante investigar a formação de professores, a história do ensino de história, para compreender como esse ciclo vicioso ele se completa o tempo todo. Aquele que não vivencia a educação básica vai formar aquele que vai vivenciar a educação básica de uma forma ou de outra. E aí você tem um paradoxo. Infelizmente, os cursos de licenciatura, os concursos que estão abrindo o tempo todo, eles estão pedindo uma formação vertical do historiador. Uma formação de graduação, mestrado, doutorado em história. Isso não é problema. Mas, para disciplinas da área de ensino de história, isso é um problema. Para trabalhar com estágio, para trabalhar com disciplinas, por exemplo, ligadas a temáticas que de alguma maneira conversam com a educação, isso é um grande problema. Então é preciso, minimamente, ter um pouco de coerência. Ou você chama a atenção desses profissionais para que, entrando na universidade, eles passem a se preocupar com essa relação com a didática da história, com a aprendizagem histórica, com a formação docente, ou você começa a ter gente especializada em ensino de história, formando professores de história. Eu, por exemplo, eu jamais vou ter alguma chance de entrar num concurso, por exemplo, que seja essa formação linear. Eu mesmo estou cursando pedagogia, para que eu possa ter condições de pleitear concursos para a área de formação da pedagogia. Mas aqui no estado do Ceará, por exemplo, você vai ter os cursos de história em que sua maioria você tem formados, né, essa forma linear. Quando não é muito raro. Então é preciso investigar esses processos, até mesmo para compreender como é que essa preocupação didática começa a surgir na pauta dos historiadores. Teve uma fala aqui de um participante aqui, o Fred, disse que no ensino primário dele, né, no ensino fundamental 1, ele não teve história, sim, estudos sociais, né, da década de 90 aí.
É o Fred me orientando, né? E Ah, um grande abraço aí para os meus orientandos que estão aqui presentes, né? Na realidade, esse tipo de experiência com professores que não são formados na área, ela tende a piorar um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu vou nadar um pouco contra a corrente. Será que esse é o grande problema? Ou o problema não está apenas no conteúdo, mas na forma? É uma das coisas que, por exemplo, a didática da história vem tocar no assunto, vem nos fazer pensar. Veja, é evidente que um profissional formado para tal fim tem muito mais condições, pegar aqueles 4 campos da aprendizagem histórica, né, de formar essa aprendizagem histórica. Porque ele tem um aumento do campo dele de experiência, um aumento do campo dele de interpretação. Ou seja, ele tem mais condições, em teoria, de formar bem essa aprendizagem histórica dos estudantes. Porém, se ele não é um profissional preocupado com essa forma, ele vai ter problema no resto do processo da aprendizagem histórica, na orientação, na motivação. Ou seja, às vezes, a gente tem profissionais excelentes que ministram áreas afins, conseguem fazer um processo de instigar o estudante a refletir historicamente tão bem quanto ou até melhor do que um formado na área específica, porque ele se preocupa com aquilo que é mais significativo. E isso nos faz pensar a ordem do dia. O que estamos fazendo de errado? Por que a gente está perdendo, por exemplo, esse debate para os pandeminions, para os negacionistas, para os revisionistas? Para uma galera que, por exemplo, eu até estava coletando algumas coisas para poder conversar com vocês hoje, fazem com que a gente se enlouqueça. Por exemplo, se vocês viram aí, você, Fanuel, e o pessoal que está assistindo, uma charge, está circulando bastante, que ela é chamada de O Inferno do Cientista, em que a professora chega no inferno e aí o diabinho lá diz, olha, esse aqui, professora, é o Tony. Ele leu algo na internet sobre a sua área de conhecimento e vai passar a eternidade dando aulas para você sobre o assunto. misericórdia. Aí você diz, não, meu Deus, isso é um inferno. E esse inferno é um problema de ordem didática. Porque ele é justamente um inferno que faz com que você passe a se preocupar, por exemplo, poxa, eu sei o conteúdo, mas eu falhei nessa disputa de orientação e de motivação. E eu vou para o inferno em que alguém que sabe muito menos do que eu vai me dar aulas. Nossa. Eu me lembro muito, agora você falando dessa charge do inferno, que eu me lembrei que rolou há algum tempo aí, né, algumas redes, principalmente no Instagram, de uma pesquisadora da área científica, eu não lembro se era neurociência, alguma coisa assim, que ela foi dar uma palestra sobre o tema, e aí alguém se levantou e disse que ela deveria ler tal artigo, e ela disse que quem escreveu o artigo fui eu, né? Me lembrou um pouco isso. E sobre a formação dos professores, eu acho, pensando interessante, alguns colegas, às vezes a gente classifica bem sobre como tal professor, ele é um excelente pesquisador, mas na sala de aula alguma coisa aconteceu que a sua excelência não acompanha da mesma forma que ele é um pesquisador, né? Não sei se existe vice-versa, mas a gente vê muito isso geralmente, né? De alguém que às vezes é excelente numa parte do campo de estudo dele, mas quando chega mesmo para a parte de ensino, aconteceu alguma coisa que não rola dentro da sala de aula, né? E mesmo uma vez eu pensando sobre as experiências dos professores e tudo mais, pensando também sobre as disciplinas que eles dão, e aí o senhor falou bem, né, que eu me lembrei que me disseram assim, que qualquer professor dentro da universidade, ele para ele ter excelência de dar qualquer disciplina.
né? Foi uma coisa que foi medida, né? Assim, não, qualquer professor aqui, ele pode dar qualquer disciplina. E aí, como você falou, tem esse currículo vertical, onde tem um professor que ele dá licenciatura, pulou para o mestrado, doutorado, e ele nunca entrou na educação básica, mas aí ele chega na universidade e vai dar uma disciplina sobre ensino. E aí a gente, né, às vezes tem algumas experiências que fica complicado, né, para quem está indo estudar e que provavelmente realmente vai para o ensino básico. Não sei se vocês me permitem falar um pouco sobre a minha pesquisa de tese. Eu faço uma investigação na perspectiva da história oral de vida docente, né? Quem são os meus sujeitos? São alunos, né? Perdão, os sujeitos são os professores do curso de História da UES, perdão. Mas a quem eu quero realmente interpretar? Eu quero interpretar como esses professores, eles se constituíram professores que são considerados pelos alunos como referência. E aí, veja, eu estou nesse momento fazendo uma cota de dados, e você imagina fazer uma pesquisa de tese durante uma pandemia, né? Uhum. Mandando questionários para alunos dos três campi do curso de História da UES. E nesse questionário eu quero saber o quê? Eu quero saber quais são os professores referência, aqueles que são mais marcantes nessa formação docente. E aí eu estou separando os sujeitos em dois tipos, né? Os professores da área de ensino, especificamente, e os professores das demais áreas. Quero entender como, por caminhos diferentes de formação e atividades docentes diferentes, esses professores marcaram de maneira tão incrível os seus estudantes que eles são os referenciais. O que essa pesquisa vem revelando, né? De uma maneira bastante objetiva? Vem revelando que os professores são referências para os estudantes porque eles são referências tanto em domínio de conteúdo, como em relações afetivas, como em relações morais, como em relações estéticas, na forma como eles apresentam esse conhecimento. São porque são os orientadores dos alunos, são por vários motivos. São vários motivos que fazem um estudante eleger um professor referência. E é muito mais fácil que ele fale do professor que para ele é uma referência, do que para ele é um exemplo negativo. Mas, curiosamente, se eu quisesse ter colocado isso como uma pergunta de pesquisa, eu poderia facilmente investigar, por exemplo, as razões das quais um professor se torna uma referência negativa. Mas por questões éticas, por questões da própria pesquisa, eu estou buscando os professores que são realmente relevantes, positivamente. Um reforço positivo, e não um reforço negativo. Mas na prática, como você bem falou, Fanuel, eu tenho referências positivas e negativas o tempo todo na minha formação docente. E as positivas e negativas são aquelas que vão mobilizar os meus saberes docentes. Ou seja, os conhecimentos, atitudes e as práticas que eu tenho ao longo da minha formação como referenciais. Ou seja, voltando aqui para a didática da história, como modelos de interpretação e orientação da minha vida prática. Ou seja, para um professor, o seu professor é um grande modelo de formação da consciência histórica. Ou seja, investigar esses professores é investigar a formação docente da história da UES. É compreender elementos da formação docente em vários níveis de formação. É compreender um pouco desse ciclo todo da formação. E aí, essas investigações são investigações próprias da didática da história. O Wagner, ele fez 2 comentários aí, basicamente, né, comentando o que eu tinha falado também, que tipo, ele exemplificou professores que hoje na universidade dão disciplina de História da África. Né? Se for pegar mais ou menos talvez assim, dependendo um pouco do professor, mas pela idade que eles têm, eles não tiveram contato na educação básica deles em serem ensinados por um professor que dá, né, a disciplina, porque a lei é recente, né, a gente pode chamar que a lei é bem recente,
né, os livros didáticos também mudaram há pouco tempo, e não existia essa obrigatoriedade, logo eles passaram por um ensino básico que não tiveram isso, depois eles entram na universidade, passam por aquele processo, chegam dentro da universidade, agora já é obrigatório, para cair na mão dele ter que dar disciplina de História da África. E aí, como ele passa o ensino, né, sendo que a ele também não foi ensinado. Isso cria o que nós chamamos, né, nos estudos sobre formação docente de duplo problema de simetria invertida. Vou traduzir aqui, né? O que é um duplo problema de simetria invertida? Simetria invertida é quando... Vou pegar aqui uma aula de física, né, que tem a ver com a história, né? Para quem não sabe, quando você olha para o espelho, né, há um processo de simetria. Os raios de cima pegam o ponto de baixo da imagem e vice-versa e formam a imagem na sua cabeça. Ou seja, aquilo que você vê acaba formando aquilo que você entende como um processo na cabeça. Ou seja, é a simetria invertida, na verdade, que nos faz aprender a ver o mundo. Quando a gente vê um professor, a gente se espelha nele e busca imitá-lo. Mas se o professor formador não executa práticas, nem se forma continuamente para melhor ensinar certas disciplinas, a simetria invertida faz com que esse estudante formado tenda a não buscar uma formação continuada e a repetir essas práticas. Ou seja, bons formadores não garantem, mas ajudam a formar bons professores. E aí você tem um segundo problema da simetria invertida. Professores com formação deficitária formam estudantes na escola com problemas de aprendizagem, que, por sua vez, vão chegar em algum momento, né, a ser profissionais, ou a reproduzir, por exemplo, discursos como AI-5 tem que voltar, porque no tempo da ditadura era que era bom, porque meu avô disse que era bom. Então, eu tenho um modelo aqui de referencial afetivo, que é meu avô, que é muito mais significativamente importante do que meus professores. Você vê um fracasso do processo educacional formal por um problema de simetria invertida. Claro, uma coisa não é igual à outra, mas com certeza ter bons professores formando bons professores diminui um pouco esse problema lá na frente. Teve um comentário aqui da professora Raquel Martins. Não sei se é sua proposta, mas seria interessante analisar se os formadores apontados como referência para os licenciados tiveram experiência na educação básica. Acho que essa foi para você. O senhor está falando aí. Raquel, boa noite, né? Exatamente por isso que a minha investigação vai estudar história oral de vida docente. Porque justamente eu vou investigar as histórias de formação desses professores. E a formação do professor não acontece apenas na sua história de vida, né, afetiva, mas também na sua história profissional, nas suas práticas profissionais. E com certeza, compreender essa história de formação é compreender, por exemplo, esse percurso profissional. Ele foi docente da educação básica, então isso explica muita coisa. Isso foi significativo para a prática de docência dele na universidade? Isso é mais significativo ainda para a pesquisa. Então, na verdade, essa é uma das pautas fundamentais. E por esse motivo mesmo que eu escolhi dois tipos diferentes de professores. Aqueles da área de ensino que teoricamente têm formação e experiência na educação básica, e aqueles que não são da área de ensino, alguns têm experiência na educação básica, outros não têm. Então, investigar esses professores de referência é investigar todo esse processo. E assim, uma coisa que há um pouco tempo eu vi algumas listas de monografias, né, na universidade e tal, e eu pude notar assim que existem poucas, eu pelo menos com a lista que eu tive contato, né,
poucas pesquisas que envolvem assim a aprendizagem histórica, né? Geralmente eu vejo principalmente história da religião, da igreja, alguma coisa da cidade, política, né? História oral tem crescido um pouquinho também, história do trabalho, né, dos trabalhadores, mas eu ainda acho muito escasso, pelo menos, né, na lista de monografias que eu tive contato na UVA, né, de poucas pesquisas voltadas para a aprendizagem histórica. Então, quem está estudando assim, como é que o historiador, pesquisador, ele se volta mais assim, pode usar a aprendizagem histórica na sua pesquisa e na sua prática, né, enquanto ele está dentro da universidade, estudando. Vamos lá. Porque às vezes eu penso que eles ficam talvez um pouco confusos, acho que pela falta, né, assim, de uma dominância maior, como a gente já vem discutindo, esse tema vai acabando ficando de lado, assim, nas pesquisas. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é por que esses temas aparecem pouco nas pesquisas. Outra questão de simetria invertida. Se eu não tenho, por exemplo, condições de progredir nesses estudos, ascendendo a um mestrado, a um doutorado, e dificilmente você vai ter mestrados e doutorados em história com essas temáticas de pesquisa, é muito difícil no Brasil, por exemplo, ter, dificilmente eu vou me sentir instigado a estudar. Esse é um primeiro problema a se pensar. O segundo há várias formas de investigar essa aprendizagem histórica, né? E eu vou aqui passar aqui uma lista de livros aqui, vai ser meio tosco, mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que tem um autor de referência sobre o assunto, que chama-se Jörn Husen, que é um dos livros mais recentes dele no Brasil. O nome do livro é Teoria da História, uma teoria da história como ciência. Ele é um teórico da história que investiga a importância dos usos da história na orientação da vida prática. Então, toda a teoria da história dele é baseada nessa didática da história, nessa preocupação com a formação da cultura histórica das pessoas. Ou seja, ele está abordando qualquer possibilidade de pesquisa histórica, como uma pesquisa que tem que se preocupar com a aprendizagem histórica. Ou seja, um historiador que trabalha com teoria da história tem que se preocupar com a aprendizagem das pessoas sobre esse assunto. Um historiador que trabalha, por exemplo, sobre história da África tem que o tempo todo se preocupar, por exemplo, com o aprendizado da cultura simbólica, como esse aprendizado ele significa e é significado pelas pessoas. E toda a teoria de aprendizagem histórica que o Husen trabalha parte naquilo que nós chamamos de experiência. Experiência não é igual a vivência. Experiência é a percepção e a significação da vivência no tempo e com a passagem do tempo. Ou seja, todo tema da história é uma pesquisa, né, possível de se preocupar com a aprendizagem histórica. Mas há pesquisas que se direcionam para isso, seja para a educação formal, para a aprendizagem histórica na escola, ou em outros espaços, como a história pública ou como as redes sociais. E aí você tem, por exemplo, pessoas que no Brasil estudam sobre isso, usando o Husen como referência ou usando outros referenciais, como, por exemplo, o professor Luiz Fernando Serri, que é meu orientador, mas não é só por isso, porque ele realmente é um expoente, né, no Brasil. Ele esteve conosco ano passado no Encontro Cearense de Pesquisadores do Ensino de História, que eu organizei enquanto GT de ensino, né, que foi aqui em Fortaleza. E esse livro dele é um livro que circula muito fácil no Brasil e vende tanto o e-book como vende o livro pessoal, em que ele fala, por exemplo, como essa formação da consciência histórica tem que ser uma pauta na formação do professor de história. E como o professor de história pode instigar essa aprendizagem histórica e essa formação da consciência histórica. E aí você tem outros autores de referência que podem estudar sobre isso. No Brasil também tem um campo de estudos que estuda a chamada educação histórica, ou seja, essa aprendizagem histórica escolar propriamente dita. E aí eles se baseiam tanto nos estudos do Husen, como eles se baseiam em estudos da chamada History Education, que é uma linha de pesquisa muito forte na Europa, especialmente Inglaterra, Espanha, Portugal, e de Portugal veio muito para cá.
dessa preocupação com a cognição histórica, ou seja, como as pessoas aprendem história na escola e como desenvolver os níveis de competências históricas. E aí eles trabalham muito com aquilo que deveria ser a pauta de ordem todo dia do professor de história. Fontes e problematização. Fontes e discussões, reflexões, instigações para que as pessoas aprendam. E aí eles fazem pesquisas na escola, e essas pesquisas no Brasil já têm quase 15 anos, e se espalham cada vez mais para o Brasil todo. São pesquisas que orientam os profs de história no Brasil todo. E são pesquisas que cada vez mais vêm chamando a atenção para uma coisa: a aprendizagem histórica escolar não é controlada pela aprendizagem histórica escolar. É controlada por uma briga de foice com a história pública, com a cultura histórica, com o pastor, com o líder político, com os canais do YouTube. Eu tenho orientandos da história da UES que investigam sobre isso. Eu tenho o Lucas, que investiga como o Brasil Paralelo influencia, por exemplo, na aprendizagem histórica escolar. Eu tenho a Mariana, que investiga, por exemplo, a cultura histórica musical e como ela influencia na aprendizagem histórica escolar. Eu tenho a Amanda, que estuda a Olimpíada de História e como ela influencia na aprendizagem histórica escolar. Eu tenho as minhas pesquisas, por exemplo, aqui no Ceará, tenho que dizer essa verdade. A minha vai ser a primeira tese de doutorado sobre consciência histórica. É muito pouco, né? A primeira, né, ainda. A primeira. Parece bizarro falar isso, mas é a primeira. A não ser que a pessoa pesquise consciência histórica na perspectiva filosófica, aí é outra conversa, mas estou falando da consciência histórica em termos históricos, historiográficos. O Wagner colocou aqui você falou do Hilsen, né? Teoria da História, uma teoria da história como ciência. Então deve ser um livro dele, alguma coisa. Esse livro do Hilsen, esse livro branco aqui, ele circula muito mal ainda no Brasil. É mais conhecido dele uma trilogia da história que ele escreveu nos anos 80, foi traduzido nos anos 2000. Né? Mas esse livro aqui é uma forma de síntese e avanço das pesquisas do Hilsen. E, por exemplo, para ter uma ideia de como a coisa ainda é muito recente, esse livro aqui é do ano passado, tá? Nossa. Veja, é a primeira vez, em não sei quantos anos de pesquisa, e conseguiu-se fazer um dicionário de ensino de história, de conceitos para serem trabalhados por professor e pesquisador da aprendizagem histórica. Ou seja, essa batalha, ela é uma batalha que a gente começa perdendo. E é uma batalha que deveria ser de todos nós, de alguma forma ou de outra. É verdade. E quando você está falando sobre a questão que a gente está sempre competindo, né, com a história pública, né, assim, acho que os professores, mas os professores de história em si, né, todos assim nós somos os temerosos doutrinadores, né, que a família tradicional brasileira, né, teme. E só que eu acho que nos últimos anos, assim, alguma coisa aconteceu que a gente não está fazendo nosso papel, né, de doutrinador direita, como eles chamam, justamente principalmente acho que de 2016 para cá, que é porque eu consigo me lembrar das recorrentes manifestações, mais na internet, mas também aconteceu nas ruas, né, na volta da ditadura militar, né, o ato institucional número 5, né, então é justamente como você está falando, que a gente precisa ocupar esses espaços, e acho que a falta da gente estar ocupando, de a gente estar, né, trabalhando a nossa forma de fala, a nossa dialética, né, que a gente vem perdendo, né? Então, assim, principalmente agora, que acho que talvez a gente esteja no auge, né, que a gente está dentro
governo, né, no segundo ano de governo, como é que a gente lida esses ataques constantes, que todo dia é uma atualização nova, diferente, um ataque diferente, né? A história pública, essa necropolítica, né? A perspectiva da aprendizagem histórica. Uma coisa e a outra estão tão imbricadas que é quase impossível falar de uma sem da outra, né? A primeira coisa a se pensar é como você mesmo falou no começo, Manuel. Existe uma relação entre didática da história e história do tempo presente, porque ela sempre parte daquilo que é uma carência de orientação, e você está sempre meio angustiado nessa relação presente e futuro. O que eu vou fazer? E você se escora onde? No passado. O impulso para você ir para frente vem do passado, mas o grande nó na barriga vem do presente. Então essa disputa está acontecendo agora. Ela é uma disputa pelo futuro, mas ela está acontecendo agora. E ela também está acontecendo nas disputas narrativas sobre o passado. Então, é imperativo dizer isso. Por causa disso, e principalmente porque nós disputamos com muita gente ao mesmo tempo, é que nós temos que ser muito competentes nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter muito cuidado com esse dilema, né, que nós vivemos. Eu vou dizer uma coisa que vai ser um consolo, e eu vou dizer uma coisa que vai ser um grande chute na barriga de todos nós. O consolo não é culpa nossa, apenas. Porque nós competimos com todo mundo. Então, às vezes, a gente é extremamente competente no que a gente faz. E ainda assim, o seu estudante vai preferir se adequar àquilo que ideologicamente atende à sua identidade. É porque toda a questão da aprendizagem histórica vai descambar na aprendizagem da identidade. E a identidade, ela é conservadora por essência. Para você transformar uma identidade, tem que haver uma ruptura muito grande, uma mudança de paradigma, uma mudança de visão de mundo, que a Martine Jossot, que é uma historiadora e educadora suíça, chama de experiências de chave, experiências transformadoras que reconectam você com uma outra forma de ver o mundo. E nós somos formadores de experiências-chave, mas nós não somos os únicos. E é por isso mesmo que a gente não tem culpa do que está acontecendo, mas nós temos responsabilidade com o processo. E vale também colocar um ponto muito importante, até para a gente qualificar esse debate. Quando a gente chega nas redes sociais, por exemplo, e foi muito coletado isso por pesquisadores da educação da história, educação histórica e didática da história, nos anos 2015 e 2016, quando haviam diversos atos pedindo o impeachment da Dilma, e as pessoas defendiam assim, eu não preciso disso, eu li o livro didático. Eu não preciso disso, eu tive bons professores de história. É ótimo do ponto de vista político para a gente, né? Defende nossa profissionalidade, mas ao mesmo tempo nós, historiadores, caímos numa grande armadilha de achar que basta aprender com os erros do passado. E isso é uma consciência histórica do tipo exemplar. E, na verdade, há formas mais sofisticadas de perceber isso. Quando nós achamos que nós resolvemos o problema, nós acabamos negando ao estudante, ao sujeito histórico, a capacidade de pensar por conta própria e discordar da gente. Ou seja, na prática, dominação, doutrinação, são conceitos que não se aplicam, porque não existe manipulação. Eu não posso simplesmente entrar na cabeça de uma pessoa, botar uma ideia, chacoalhar e ela não perceber. Isso é impossível. Por não ser realmente possível manipulação, pelo menos para um adolescente para frente, como não é possível fazer esse processo sem ser percebido, nós temos que entender
nós vamos sofrer concorrência, inclusive dos nossos próprios estudantes, que esse professor aí está querendo me enganar. Se nós achamos que nós temos esse poder todo e somos capazes de controlar essa narrativa por si só, nós estamos sendo ingênuos. E pior, nós estamos acabando por reforçar uma perspectiva educacional dominadora. Eu acho que ninguém quer isso. Então é importante que todo mundo tenha esse cuidado. Entendi. Nós estamos, acho que quase chegando ao fim aqui. O que é bom dura pouco, né? No instante passa. E, assim, para quem está nos assistindo, o professor deu algumas dicas de leitura de livro aí, ele depois vai passar para a gente vai depois passar para vocês também, né, para quem quiser pesquisar, né, ter acesso, ou encontrar na internet, ou comprar e tal, né, nos sebos da vida e tal. E tem mais 2 dicas. Diga aí. Esses 2 livros aqui são livros que eu tenho trabalhos escritos, são livros que também tem e-book, e qualquer um deles encontra aí facilmente na editora da UES. São e-books saídos por lá. Maravilha. Então qualquer um de vocês pode encontrar esses materiais lá, tá? Maravilha. E os da live passada, né, que a gente vai divulgar na live da quarta-feira passada, que foi com o Ed Carlos, né, o mestrando Ed Carlos, a gente também vai divulgar aí, fica, né, para todo mundo ouvir. E, professor, você tem um grupo de pesquisa sobre, né, que estuda somente esse tema de aprendizagem histórica? Tenho, eu queria convidar todos que estão aqui assistindo a gente para poder, se quiser, se tiver interesse em saber como é que é, e, sei lá, você está querendo investigar essa temática, mas não tem ninguém que te oriente ou coisa do tipo, junte-se a nós, né, fazendo aqui quase a propaganda, é o GEDER, Grupo de Estudos em Didática da História. E quem quiser, tiver interesse, me manda uma mensagem inbox aí, e eu te passo o telefone para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, para que a gente possa discutir toda sexta-feira nessa pandemia. Imagine aí, encontrar motivação para estudar didática da história, para discutir temas do tempo presente, a gente discute pandemia, EAD, que são temas que fazem a gente pensar essa aprendizagem histórica o tempo todo. E se me permitem fazer mais uma propaganda... É que está acabando, faltam 5 segundos. Eu quero agradecer... Venha pra lá, de história.